Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Bom dia, boa noite, boa tarde, amada igreja. Estamos aqui para celebrar o Senhor, para louvar e adorar ao nosso Deus. E eu quero convidar você e a sua família a estar conosco nessa celebração. Vem com a IBAC, vem com a gente, vem louvar a Deus. Vem, Senhor, encher este lugar. Oh, vem, vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me todo dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Yeah, yeah. Estamos aqui hoje também celebrando essa data abençoada que é o Dia dos Pais. Vem com a gente, vem com a IBAC. Te convido a fechar seus olhos, orar agradecendo ao Senhor pelos seus feitos. Deus, te louvamos, ó Pai, pela beleza da tua santidade, pela tua presença manifesta nas nossas vidas, ó Deus.
Vai, Senhor, encalçando, Senhor, esses corações neste momento. Toma as nossas vidas, ó Pai. Não queremos, Senhor, prestar um culto como ontem, como semana passada, como 5 anos atrás, mas queremos, Senhor, prestar um novo culto de gratidão e redenção a Ti, ó Pai. Toma as nossas vidas, toma o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra. Nós te agradecemos e te exaltamos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos avançar para o alvo, amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim em Mateus 6, versículos dos 6 a 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que o vê, que está em oculto, e teu Pai, que vê que está oculto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos louvar ao nome do Senhor. Vamos declarar: Pai nosso que estás no céu. Vamos louvar ao nome do Senhor.
céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Declare: Pai nosso, Pai nosso, nos céus, Santo santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu o poder, teu é o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Somente teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. Faça desse momento um momento de oração, momento de consagração, momento onde você coloca tudo para Deus. Ore nesse momento, ó nosso Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Esse Deus é um Deus que nos convida novamente a estar nesse amor. E vamos clamar: Deus, arde outra vez, assim como foi o propósito desde o início. Arde outra vez em nossas vidas. Esse momento é um momento de dedicação, de vidas, ofertas, dízimos. Entrega tudo ao nosso Deus. A tua presença caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, eu quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar, voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, eu quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração.
De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. É isso que ouvimos do nosso Deus, de braços abertos, quero te receber. Glória a Deus. O Senhor é aquele Pai que nos recebe de braços abertos. Oremos ao Senhor nesta hora, nesse momento de consagração, onde dízimos e ofertas e vidas estão sendo colocados diante do altar do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder devolver aquilo que te pertence, de colocar as nossas vidas diante do teu altar. Quero pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada um. O Senhor conhece aquilo que cada um precisa, Senhor. Ó Pai, confiamos no teu poder e na tua graça. Toma em tuas mãos, ó Pai, aqueles que estão necessitando de emprego, ó Pai, aqueles que estão necessitando de cura física, emocional, espiritual. Ó Pai, toma em tuas mãos os corações enlutados. Que o Senhor possa estar transformando vidas, ó Pai, e que agora o Senhor possa estar, ó Pai, me usando como instrumento para transmitir a tua palavra a cada coração nesta hora. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bom estarmos louvando ao Senhor. Que alegria nós estamos de poder estar aqui na casa de Deus nesse dia dos pais, dia que celebramos, não é? Os pais. E que lembramos, né, daqueles pais que já não estão mais aqui, assim como o meu não está, mas está comigo aqui no coração e na minha lembrança. Não é um dia para a gente ficar triste. Claro que ficamos saudosos, claro que às vezes a lágrima vem, mas as lágrimas nelas, elas vêm para escorrendo dos nossos olhos, mas não é dia para a gente ficar triste. É dia para a gente se lembrar. É dia para a gente agradecer a Deus, aqueles que têm o seu pai, agradecer pelo pai que tem, aqueles que já não têm mais o seu pai aqui, agradecer pelo pai que teve, né? Porque isso é muito bom. E lógico que nós vamos falar sobre pai nesta manhã, começando agora, e esse culto só termina à noite, às 19 horas. Então, né, você vai ter que 19 horas estar lá, vendo novamente para ver esse culto, o término desse culto, tá bom? Quero pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Salmo 103. Quero ler o versículo 13 com você, mas eu não vou me deter só nesse versículo 13, tá? No Salmo 103, no versículo 13, vou citar algumas referências bíblicas aqui, né? E hoje, assim, eu não quero trazer só uma mensagem, não. Eu quero aqui discorrer sobre alguns princípios que nós temos no desafio de ser pai, né? Nós temos esse desafio, né? O desafio de ser pai. Mas você também, que é mãe, pode aplicar a sua vida também, né? Então, nós vamos ler o Salmo 103, versículo 13, mas vou citar algumas referências bíblicas aqui, que depois você pode anotar e ir até lá para ler, né, todo o capítulo, não sem problemas, tá bom? Nos diz assim então a palavra do Senhor no Salmo 3, no versículo 13: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, né? E é uma alegria muito grande. Um pai, ele se compadece de um filho, né? Um pai, ele está ali para poder criar o seu filho, para poder ajudar o seu filho no que for preciso. A própria palavra de Deus diz, um pai
por pior que seja, né, nunca vai dar o pior para o seu filho. Ele vai sempre querer dar o melhor. E nós temos a alegria de poder ter Deus como nosso Pai. Foi a forma que Ele escolheu para se relacionar conosco. Ele poderia ter escolhido qualquer outra forma, né? Ele poderia ter escolhido ser o rei e nós sermos os súditos, como Ele é o rei, né? Ele poderia ter escolhido Ele ser o Senhor e nós os escravos. Ele é Deus, poderia escolher qualquer tipo de relacionamento, mas Ele escolheu o relacionamento de pai e filho, né? Isso é maravilhoso. Então, assim como um pai se compadece de seus filhos, essa é a prerrogativa do pai, cuidar dos filhos, né? É isso que um pai faz. E eu quero citar alguns princípios que nós precisamos entender na nossa caminhada como pai, não só como pai, mas como mãe também, como educadores, né? Se você tem uma responsabilidade de cuidar de alguém, de criar alguém, né? Então isso vai, né? Todos esses princípios vai se aplicar à sua vida também. Então eu quero começar aqui discorrendo pelo primeiro princípio, que é um pai, o desafio de ser pai. O primeiro desafio aqui é amar mais a Deus do que a seus filhos. Esse é o primeiro desafio que nós temos na paternidade, de amar mais a Deus do que aos nossos filhos, não é? Nós temos um exemplo na Bíblia, o sacerdote Eli, né? E você vê que o sacerdote Eli, ele era um homem crente, né? Ele era um homem que tinha uma posição muito respeitada. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e também juiz de Israel. É um homem crente, um homem que instruía o povo na palavra, intercedia pelo povo. Ele era um homem espiritualmente sensível, né? Você vê que quando Deus falou com o jovem Samuel, ele sentiu que era o Senhor e disse-lhe o que fazer. Eli, ele discerniu, né, a presença de Deus. Então você vê como é que, né, essa situação aqui do sacerdote Eli, né? Ele não foi um homem constante, ele era um homem constante. Ele ministrou em Siló 40 anos como sacerdote, como juiz. Mas agora como pai, ele cometeu alguns erros. Né? Ele não foi um homem constante, foi um líder estável em seu trabalho, mas foi um pai ausente. Ele não tinha tempo para os seus filhos. Para você ver que como ele era um homem que exercia bem a sua função, que os seus filhos o acompanharam nessa trajetória. Também foram sacerdotes, porém, estavam fazendo tudo que era errado. E nesse erro que os filhos estavam cometendo, Eli foi um pai ausente, um pai que tinha tempo para muitas coisas, mas não teve tempo para os seus filhos. Foi um pai omisso, não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Ele foi um pai conivente com os erros dos filhos. Ele não deixou apenas de corrigir seus filhos, ele tornou-se participante dos pecados dos seus filhos. Ele foi um pai passivo ao fatalismo, vendo que a coisa estava indo para o brejo, né? E o que ele faz? Ele fica omisso. Então, alguns perigos aqui. Quando a gente não ama mais a Deus, e a gente ama mais os nossos filhos, nosso cônjuge, seja lá o que for, mais do que a Deus, a gente vai correr nesse perigo de ficar omisso aos nossos filhos, né? De não fazer o que tem que ser feito, porque foi isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Ele não fez o que tinha que ser feito, cuidou de tudo e dos outros, mas deixou de cuidar da sua família. Ele correu risco, né? Ele foi muito famoso fora dos portões e não teve autoridade dentro de casa. E isso tudo ocorreu numa tragédia. Os filhos morreram, ele também. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós precisamos, pais,
Ame mais a Deus do que a seus filhos, porque se você amar a Deus mais do que ama os seus filhos vão estar bem cuidados, porque você não vai ser omisso, você não vai aceitar certas coisas, não vai deixar que certas coisas aconteçam, você vai chamar os filhos à responsabilidade, você vai pedir aos filhos prestação de contas. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui, nesse dia, esse dia maravilhoso, que é o Dia dos Pais, quero dizer: pai, mãe também, ame mais a Deus do que a seus filhos, porque existem pais que acabam idolatrando seus filhos. Existem pais que acabam idolatrando seus filhos acabam ocupando o lugar de Deus, e isso é uma tragédia. E a gente às vezes corre o risco de estar tão ali, né, envolvido com os filhos, fazendo para os filhos, que ao invés de levarmos eles ao crescimento, à maturidade, ensinar de Deus para eles, acabamos não fazendo isso, se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar. Ame mais a Deus do que a seus filhos. E o resultado não será apenas filhos gerados biologicamente, mas também gerados espiritualmente. A segunda coisa que eu quero destacar aqui: desafio da paternidade, o desafio de ser pai. É um desafio, porque na dinâmica da vida, olha só, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso amar mais a Deus do que aos meus filhos, do que o meu cônjuge, do que a minha família, do que qualquer outra coisa. Mas na dinâmica da vida, e quando eu digo dinâmica da vida, eu estou dizendo no corre-corre que a vida nos impõe, no corre-corre de ir para lá e para cá, no corre-corre do trabalho, no corre-corre de trabalhar tanto e às vezes não ter tempo para a família. Nessa dinâmica da vida, eu preciso priorizar os meus filhos. Jó, ele intercedia pelos filhos. Priorizar os nossos filhos é estar protegendo os nossos filhos dos predadores, porque o mundo está cheio de predadores. Não podemos estar 24 horas com eles, mas podemos estar conduzindo eles a cada dia. Jó capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus em seus corações. Assim o fazia Jó continuamente. Um pai que levantava, depois que seus filhos faziam os seus banquetes, que é isso que está acontecendo aqui, eles faziam, isso era um costume de fazer banquete em casa. Então, né, cada tempo, cada semana, vamos dizer assim, era um banquete na casa de um dos filhos, todos os filhos iam para lá, e Jó, ele estava atento. Então ele levantava de madrugada, oferecia holocausto, porque se os meus filhos pecaram, eu já estou pedindo perdão aqui por eles, porque naquele tempo era assim, não é? A pessoa fazia o sacrifício pelo pecado da outra, os sacerdotes faziam isso, né? Fazia a expiação do sacrifício de animais para perdão do povo, do pecado do povo. Então seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez que um deles preparava um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período de festa e banquete, Jó os chamava, fazia com que se santificassem, cumpria os ritos de purificação, e Jó levantava ao romper do dia para oferecer sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. Jó priorizava os seus filhos. Era um homem rico, um homem de posses, um homem que, né, olhando assim a história de Jó, um homem ocupado com seus afazeres. Mas ele de manhã, ao romper do dia, talvez quando o sol ainda não estava nem nascendo ainda, Jó levantava-se
e oferecia holocausto, porque ele priorizava seus filhos, em detrimento do trabalho, em detrimento de qualquer outra coisa que tinha que fazer. E Jó aqui, nessa atitude, ele está mostrando que eu amo mais a Deus do que aos meus filhos. E por amar mais a Deus do que aos meus filhos, eu priorizo os meus filhos, sacrifico por eles, porque se eles pecaram contra Deus, eu estou levando eles à purificação. Priorizar os filhos. Quantos pais têm priorizado o ganhar, têm priorizado o ter, acham que podem suprir a sua presença com ganhos, com brinquedos, com presentes, com condições. Nada substitui a presença de um pai. Muitos filhos agora não querem presente, querem presença. Com essa quarentena, tem filhos que não querem que acabe a quarentena porque não querem mais ficar longe dos seus pais, porque não via os seus pais. Eu sei que a vida é dura e às vezes o pai tem que sair de manhã. Eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Muitos anos da minha vida, de eu sair de manhã, às 4h pouca da manhã, e só chegar à meia-noite e pouca, os meus filhos já estarem dormindo e eu não ter tempo de vê-los. Eu sei que isso acontece, mas nós precisamos colocar na nossa agenda a prioridade dos nossos filhos, priorizar os nossos filhos, estar junto com os nossos filhos. E isso pode ser feito sim, independente da sua vida, independente das responsabilidades que você tenha, pai. Independente disso, coloque na sua agenda. Jó levantava praticamente de madrugada para oferecer sacrifício. Primeira hora do dia ele levantava e oferecia sacrifício. Talvez porque ele não ia ter mais tempo depois que acordasse, depois daquela hora, de poder fazer isso. Então ele fazia isso para os seus filhos. Então nós precisamos priorizar os nossos filhos, ouvir os nossos filhos. Quantos filhos não têm conseguido conversar com seus pais, conversar com seu pai, falar com seu pai, sentar com seu pai? Então, na dinâmica da vida, é preciso priorizar os filhos, porque se um pai não prioriza o seu filho, alguém vai priorizar, e talvez alguém que não deveria nem estar perto dos nossos filhos, nem estarem perto dos nossos filhos. Então, segunda coisa, na dinâmica da vida, é preciso priorizar os nossos filhos. Esse é um desafio de ser pai, priorizar os nossos filhos. Mas um outro desafio aqui, nós temos que passar pelo desafio, nós somos pais, precisamos passar pelo desafio de não ter preferência por um filho em detrimento do outro. Ah, mas eu não tenho. Mas às vezes eu falo que eu não tenho de gogó, mas nas atitudes eu demonstro que tenho. Filho do meio sempre reclama. Filho do meio sempre reclama, Eu reclamei muito na minha vida. Imagina, eu sou filho do meio. A minha irmã, quando eu nasci, minha irmã tinha 1 ano e pouco, 1 ano e pouquinho, 1 ano e alguns meses. Quando minha mãe engravidou no resguardo, no meu resguardo. Então a diferença minha para o meu irmão era de 10 meses de diferença. Então você imagina, o bebê do meio tinha uma menina de 1 ano e alguns meses, tinha um bebê recém-nascido e tinha um garotão de alguns meses, de 10 meses. Quem você acha que ficava naquele cercadinho ali, quase que o dia inteiro? Eu. Fiquei ali por um bom tempo, não lembro disso, mas me contam, Aí eu tinha uma tia que já faleceu, que quando ela passava eu ficava com os bracinhos, Me tira daqui, mas filho do meio sempre tem muito que reclamar, Mas eu sei que não era preferência, eu não sei não, uma brincadeira, eu sei que não era preferência, era uma necessidade.
Mas acontece muito isso em famílias, né? De ter preferência, um filho em detrimento do outro, né? Isaac preferia Esaú. A mãe preferia Jacó. Aí depois, Jacó preferia José. Olha como é que a coisa vai, né? O filho vai aprendendo com o pai. Jacó sofreu isso, essa preferência, né? Do pai preferir. Por quê? Porque Esaú era caçador. Né? Gênesis 25, versículo 28, diz assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Não é Covid não, hein, gente? É só porque eu estou falando muito. Então, olha só. Você vê que dentro dessa família tinha preferências. Tinha preferências. E o que acontece? Isso vai perpetuando na família. Jacó também prefere José. Aí em Gênesis 37, do versículo 2 e 4, até o 4 vai dizer: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Talvez porque Esaú correspondeu à expectativa do pai. Meu filho é caçador, esse é meu filhão, meu filho é caçador. E Jacó tinha outras habilidades, cuidava de ovelhas, pastor de ovelhas, lá no quietinho dele. Mas quem correspondeu à expectativa do pai foi quem? Foi Esaú. Preferências dentro de casa. Preferências, e foi um desastre, uma tragédia. E isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é uma tragédia. Então nós pais, nós temos o desafio de amar os nossos filhos iguais. Cada um, a gente sabe que cada filho tem um jeito, e a gente tem que tratar cada filho de um jeito, porque cada um tem uma personalidade. Então talvez, né, a disciplina que você impõe em um, não vai impor no outro, porque não há necessidade, e assim vai. Então você pode exigir do seu filho, da sua filha, né, algumas coisas dentro da personalidade deles, mas o amor tem que ser o mesmo para todos eles. E muitas guerras dentro de casa, na família, é exatamente por isso, porque há preferências. Isso é sentido, isso é visto, é notório, e nós temos que enfrentar esse desafio. Às vezes tem um filho que te dá mais trabalho do que o outro, e talvez você tenha preferência por aquele que não te dá tanto trabalho assim, mas aquele que te dá trabalho também tem qualidades, é só a gente enxergar. E eu acabo preferindo e mostrando essa preferência, e isso é uma tragédia dentro do lar, e foi uma tragédia na vida de Isaac, foi uma tragédia na vida de Jacó, ter preferências dentro de casa. Então a gente precisa entender que o desafio de ser pai é ser imparcial com os nossos filhos, é amá-los. Disciplina, cada um vai receber a que merece. Mérito, cada um vai receber o que merece. Mas o amor tem que ser igual. Todos os filhos precisam sentirem-se amados da mesma forma. Isso é um desafio. A gente fala assim, não é tarefa fácil não, é desafio sim. Mas nós precisamos fazer como pais. Lutar cada dia por isso, para não deixar que a preferência tome conta e norteie todas as coisas dentro do lar. Então, cuidado. Então, aquele que não tem desafio de ser pai, desafio da paternidade, é não ter preferência por um filho em detrimento do outro. Então, meus queridos,